Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. O texto que nós acabamos de ler começa com uma afirmação. Na tradução que nós usamos aqui na igreja, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, uma afirmação que parece ser contraditória com outros textos do próprio Evangelho de João. Jesus diz assim: não fiquem aflitos. Mas se você se lembrar, logo depois do capítulo 16, Jesus ensinando os seus discípulos, ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições. Ué, mas espera aí, se ele diz que é para não ficar aflito, como é que ele diz que os seus discípulos passariam por aflições? E essa aparente contradição acontece por causa da tradução, que é a tradução da linguagem de hoje. A palavra usada aqui tem o significado de não ficar angustiado, e portanto não tem nada a ver com aquela do capítulo 16. Aquela diz respeito às aflições, às dificuldades que todos enfrentam, sobretudo aqueles que se comprometem a seguir o caminho de Jesus, a serem seus seguidores. Aqui, a expressão de Jesus, mais ao pé da letra, seria: não fiquem angustiados, não comecem a sofrer por antecipação. E a diferença, portanto, é bastante grande com o capítulo 16, que vai falar a respeito da aflição. E aí Jesus faz uma afirmação muito importante. Ele diz: creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus está deixando claro que ele, o Filho de Deus, revela o Pai. Os seus seguidores, os seus discípulos e todos aqueles que creriam depois pela própria pregação dos seus discípulos, podem ter fé nele e não precisam ficar angustiados. E essa ideia de ficar angustiado era comum na época de Jesus e hoje não é absolutamente nada diferente.
As pessoas hoje sempre se preocupam com aquilo que vem, não só com as coisas que tem que resolver no momento, os problemas que estão enfrentando, mas também com as coisas que estão por vir. Se você pegar a imensa maioria das pessoas na sociedade, você vai perceber que todas não têm nenhuma garantia de futuro, não sabe o que vai acontecer. Não tem garantia financeira, não tem garantia econômica, não tem garantia de saúde, não tem garantia de coisa alguma. E isso sempre traz, para aquele que reflete sobre isso, para aquele que pensa sobre essa realidade, um certo tipo de angústia. Você começa a sofrer por aquilo que ainda não chegou. E por isso Jesus diz: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não fiquem angustiados. E por que vocês não devem ficar angustiados? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não gosto muito dessa tradução, que há muitos quartos, né? Tem uma outra tradução que diz, há muitos aposentos. Dá na mesma, né? Na verdade, a expressão aqui tem a ver com cada um ter o seu lugar, o seu espaço. Na casa do meu pai há muitas moradas. E essa afirmação de Jesus tem um significado muito importante para aquilo que ele está tratando. Ele está dizendo: não se preocupe com o presente, não fique angustiado com o que você está vivenciando, porque o futuro está garantido. Se você está preocupado agora com o futuro, deixe de se preocupar, porque o seu futuro está garantido. Não por causa de você, não por causa da sua obediência, não por causa de nada que você faz ou deixa de fazer, mas porque o meu Pai preparou muitas moradas para vocês. E aqui está a presença da graça de Deus. Jesus preparará o lugar para aqueles que são seus seguidores. E se você tem o seu futuro garantido, está preocupado com o que no presente? Ah, mas nós enfrentamos dificuldades. Você, eu, a torcida do Flamengo, do Corinthians e tudo mais. Essa é a realidade de todo ser humano, ainda que seja aquele que não crê. Ele também enfrenta os mesmos problemas. O salmista diz isso de uma forma muito bonita. Ele diz: Deus faz chover sobre os maus e os bons. Não tem diferença. Você vai encontrar os mesmos problemas. Ah, mas e o que crê? Aí nós vamos lá para o capítulo 16, quando Jesus diz: não fiquem aflitos, porque vocês vão enfrentar dificuldades, mas eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar ao seu lado, ajudando vocês a resolver os problemas. Mas aqui no capítulo 14, Jesus inverte essa afirmação. Veja aí na sequência, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e aí então eu virei buscar vocês, para que vocês estejam comigo. E aqui você tem uma inversão. Lá no capítulo 16, ele diz: eu vou ficar junto com vocês. Aqui ele está dizendo: no futuro eu vou trazer vocês para ficarem junto comigo. É a promessa invertida. Vocês estarão comigo em vez de eu estarei com vocês, como diz o finalzinho lá do capítulo 28 de Mateus, até a consumação do século. Aqui Jesus está dizendo: não se preocupe com o presente, porque no futuro eu vou trazer vocês para ficarem junto comigo. Onde eu estiver, vocês estarão. E aí Jesus faz uma afirmação que todos nós deveríamos entender e que os discípulos também deveriam entender e não entenderam. Ele diz: vocês conhecem o caminho. E quando ele diz isso, Tomé reage de pronto. Ele diz assim: mestre, mas nós não sabemos para onde o senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? O caminho a que Jesus está se referindo é todo o conteúdo da sua proclamação do reino de Deus, que ele vinha ensinando aos seus seguidores, aos seus discípulos, desde o começo do seu ministério.
Nós estamos aqui no capítulo 14 e João segue um roteiro muito diferente dos outros evangelhos, mas aqui nós já estamos encaminhando para o final do ministério de Jesus. E é como se ele estivesse dizendo: vocês sabem o que eu tenho ensinado a vocês. E Tomé diz assim: não, a gente não sabe não, nós não entendemos disso não, explica para a gente, mostra o caminho. E Jesus então, depois de ensinar tanta coisa a respeito do reino de Deus, esperando que eles entendessem, percebe que, assim como aconteceu no texto que nós vimos aqui há umas semanas atrás, quando Tomé também não tinha entendido, só entendia quando colocava a mão nas mãos e na marca dos cravos, os seus discípulos também eram tardios em entender aquilo que Jesus estava ensinando. E por isso a reação de Tomé foi essa: não sabemos o caminho. E aí vem a expressão de Jesus, muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta como o exemplo supremo, não porque ele muda a lei para que as pessoas tenham uma nova lei para obedecer, ele não cria um novo código de ética, ele não cria uma nova forma de outros costumes, que é muito comum hoje em dia. As igrejas hoje perdem muito tempo com essa coisa de costumes, né? Valorizam costumes em vez de valorizar o conteúdo do evangelho. Mas Jesus é o exemplo por quem ele é e por aquilo que ele fez. E quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de mim, ele está dizendo: vocês que são meus seguidores devem ser como eu. Não é para ser diferente da sociedade, não é para ser diferente porque se veste diferente, não é para ser diferente porque tem um vocabulário diferente. Aliás, essa história de vocabulário é comum, inclusive nas chamadas tribos hoje. Dependendo de qual a tribo que você conhece, cada um tem a sua linguagem própria, e se identificam e se comunicam facilmente. Sabe de uma coisa? Os evangélicos fazem a mesma coisa. É bênção, é tribulação, eu não sei o que tem mais lá, varão, né? Varão de Deus. Você fala isso para uma pessoa de fora da igreja, fala: varão de Deus? O que é isso? É linguagem própria, é linguagem de gueto, né? Não é isso que diferencia. Sabe o que é que deve fazer, ou que deve construir a identidade do seguidor de Jesus? É ele ficar cada vez mais parecido com ele. É exatamente isso que Paulo nos ensina quando ele diz: eu não julgo que eu já tenha alcançado a maturidade de ser já alguém adulto na fé, mas eu faço uma coisa: eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo, para ficar cada vez mais semelhante ao meu Senhor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é pauta de costumes, não é linguajar diferente, é modo de viver sintonizado com os valores do reino de Deus. Isso é seguir a Jesus. Qualquer outra coisa é seguir religião. E hoje está cheio de opções, inclusive entre os evangélicos. Ah, eu não gosto desse tipo aqui. Você vai encontrar outra que te agrade. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades das igrejas: contentar as pessoas que têm as suas próprias expectativas. Ah, se a igreja não estiver boa nisso, eu vou para outra, né? Não gosto dessa igreja porque o louvor não é bom como deveria, então eu vou para outra. Ah, não gosto dessa igreja porque o pastor fala muito tempo, então vou para outra que o outro pastor lá fala menos tempo. Não gosto dessa igreja porque a liderança é um bando de gente tacanha, cabeça ruim, então também vou embora da igreja. E coisa desse tipo. E aí cria-se aquilo que eu chamo do mercado comum evangélico. É o sujeito que já foi daquela outra e daquela outra igreja, e não se acerta em lugar nenhum, porque ele está procurando uma igreja à sua imagem e semelhança, quando devia estar procurando ser mais semelhante ao seu Senhor, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: se vocês me conhecem, vocês também conhecerão o Pai. Não são necessários outros meios.
Jesus é absolutamente suficiente. Qualquer outra experiência ou exigência religiosa não serve para nada. Eu uso uma expressão, Letícia sempre gosta de falar disso, porque ela se lembra de uma pregação, que nem lembro de quando foi, são os chamados penduricalhos. Jesus diz, eu sou o caminho, você deve crer em mim, você deve seguir o meu exemplo. Mas a gente inventa um monte de penduricalho e vai pendurando esses penduricalhos na fé. Você precisa crer em Jesus, mas você também precisa, aí vem a lista. Você precisa fazer 3 orações por dia, ler 2 capítulos da Bíblia, você precisa orar antes do almoço para agradecer a refeição, antes do jantar para agradecer a refeição, você não pode dormir sem fazer oração, porque senão vai que Deus te chama durante o estado do seu sono, e aí a gente vai inventando um monte de penduricalho que não tem no Evangelho, mas você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não comprova que está seguindo a Jesus. E vem Jesus e diz assim, não, vocês me conhecem, e se vocês me conhecem, vocês também conhecerão o Pai. Nenhuma outra exigência religiosa é imposta aos que seguem a Jesus. São só penduricados. E aí Filipe reage da mesma forma de Tomé. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu fico imaginando, Jesus deve ter posto a mão na cabeça e falado, meu Deus do céu, não é possível. Eu estou dizendo que eu revelo o Pai, agora você vem e diz assim, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde dizendo, quem me vê, vê o Pai. Como é difícil para quebrar a mentalidade das pessoas. A gente se acostuma com aquela maneira de ver, com aquela maneira de pensar, e quando Jesus vem e diz, não é assim, a gente diz assim, como assim? Eu sempre aprendi assim, né? Eu chamo isso de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, não tem que ser sempre assim. O Evangelho deve ser capaz de quebrar essas mentalidades que muitas vezes nós nos apegamos e não queremos nos livrar dela. E os discípulos, na figura de Filipe, ainda pensavam de uma maneira meio espetaculosa, enquanto Jesus estava preocupado em revelar o Pai na sua inteireza. E aí então nós encontramos na sequência, Jesus falando a Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se você atentasse para as palavras de Jesus, você veria o Pai. Se você acompanhar aquilo que Jesus ensina no Evangelho, você vai conhecer ao Deus Pai, que faz o seu trabalho por meio do Filho. E aí Jesus ainda vai mais longe e diz, se as minhas palavras não são suficientes, olhem para as coisas que eu faço. E agora é como se ele tivesse dado um checkmate em Filipe. Você não está vendo, Pai? Se você não está entendendo naquilo que eu falo, então preste atenção naquilo que eu faço. Preste atenção nas obras que eu faço. E eles estavam com Jesus há 3 anos, acompanhando Jesus, vendo as pregações, vendo o ensino, vendo os milagres, vendo tudo aquilo que Jesus fez, curando pessoas, multiplicando pães, fazendo com que as pessoas recebessem vida em abundância. E agora então vem Filipe e diz assim, mostra-nos o Pai. E a gente olha e diz, mas não é possível. E sabe de uma coisa? Nós não somos muito diferentes. Às vezes a gente se habitua com a vida da igreja, com as atividades da igreja, com a participação nos cultos, nas atividades da igreja, e a gente vai ficando meio que desleixado, acostumado. E aí a gente já senta no banco e já pensa assim, bom, eu já sei mais ou menos como é que é a liturgia, eu já sei mais ou menos qual é a sequência das coisas, essa parte eu gosto, essa parte eu não ligo muito, né? Eu já tive a ocasião de pregar em lugares que os jovens ficavam no começo do culto na igreja, até chegar a hora do louvor, aí eles todos cantavam, então, acabava o louvor que ia preparar para a pregação, saía tudo da igreja. Ué, mas cadê os jovens? Ah não, eles já vieram fazer aquilo que eles queriam, era o louvor.
Não precisa mais da pregação, não precisa mais do anúncio do Evangelho. Isso revela o quê? Exatamente essa falta de compreensão de que aquilo que Jesus nos ensina revela ao Pai. Uma ação de Jesus revelava muito mais do que as suas palavras. Eu gosto sempre de lembrar de um ditado que é atribuído aos chineses, que diz o seguinte: as tuas ações falam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Não adianta nada você dizer se a sua ação mostra outra coisa, né? Ou no popular aqui do Brasil, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu digo que você deve fazer, mas eu não faço. Perde toda a credibilidade. Jesus é exatamente o oposto. Ele diz: se você não quer atentar para minhas palavras, atente para as minhas obras, para aquilo que eu faço. Preste atenção nelas. E faz uma afirmação que parece muito ousada: quem crer em mim fará coisas maiores. Mas como assim? Quem vai fazer coisas maiores do que Jesus? Se você olhar para toda a história da igreja, imagine a seguinte situação: Jesus chama 12 apóstolos, 12 discípulos, os prepara, os ensina cada um deles que é fazer parte do reino de Deus. Desses 12, a igreja se desenvolveu e hoje ela está presente em praticamente todos os países do mundo. A igreja chegou a todas as línguas, a todos os povos, a todo lugar. Começou com 12 homens, e de 12 que tinham medo porque Jesus tinha sido preso, eles achavam que podiam ser presos também. E se a gente for um pouquinho mais exigente, dos 12, um negou, o outro duvidou e o outro traiu. 3 que não era grande coisa, e aí mais os outros 9, né? O Judas se enforcou e depois a própria igreja troca lá por Matias, mas esses 12 começaram sem nada, só com o anúncio do reino de Deus, e hoje nós temos a igreja presente em praticamente todos os lugares. É a afirmação de Jesus se tornando realidade: vocês farão coisas maiores do que eu, não porque Jesus fosse menos do que a igreja, mas porque a igreja, quando obedece aquilo que aprendeu de Jesus, faz coisas extraordinárias. E o texto termina com uma afirmação interessante. Ele diz assim: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando eu leio esse texto, a primeira ideia que me vem é: veja lá o que você vai pedir. Presta atenção no que você vai pedir para Deus. O próprio Jesus nos ensina isso. Qual é o pai que, quando o filho pede pedra, vai dar pedra em vez de pão para o seu filho? O pai não vai fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Hoje tem muita gente que está comprometida com as comunidades de fé, pedindo coisas absurdas para Deus. No final do ano passado eu vi um vídeo que chegou para mim, nem me lembro quem foi que mandou, e tinha um sujeito que se identificava como pastor, fazendo uma oração para a consagração de armas de fogo. Como é que você vai consagrar algo que só gera morte a Deus? Que coisa mais absurda! Mas ele estava fazendo isso. E aí vem Jesus e diz assim: tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas vê lá o que você vai pedir, tá? Não peça para Deus abençoar arma que só serve para matar. Não peça para Deus te dar pedra quando Ele quer te dar pão para saciar a sua fome. Veja lá o que é que você está pedindo. Jesus responde às orações, e o próprio versículo nos ensina isso, quando o Pai é glorificado por isso. Essa é a régua da oração. Ele responde a tudo o que é pedido em seu nome, quando isso é revertido em glorificação do Pai, a quem Jesus veio revelar. Então, se você pedir alguma coisa para Deus, que é só para o seu interesse próprio, eu quero para mim, comigo, tem uma grande chance de ele dizer não. E com isso eu quero fechar nossa meditação de hoje. Essa conversa de que Deus tem 3 respostas para a nossa oração é mentira. Deus pode responder de 3 formas: sim, não e talvez. Isso é conversa mole.
Isso é mentira. Jesus dá a dica e nos ensina dizendo assim: você deve ter no seu falar ou sim ou não. Também já ouvi uma outra versão, diz que é sim, não e espere. Conversa, ou é sim ou é não. Se você pedir alguma coisa e aquilo que você está pedindo não glorifica ao Pai, sabe qual vai ser a resposta? Não. Mas Deus fala não para nós. Jesus acabou de dizer que Ele vai atender a todas as orações. Atender a oração não é dizer que vai fazer o que você pediu, mas é atender com sim ou com não. E a régua é essa: se aquilo que você está pedindo glorifica ao Pai ou não. Aprendemos com esse texto que nós não precisamos ficar de maneira nenhuma angustiados, nem com o presente, porque ele está em constante mudança, e muito menos com o futuro, porque ele está garantido pelo próprio Deus, que está providenciando por meio de Jesus moradas para nós. Se o seu futuro está definido, está preocupado com o que? Com o presente. Ah, mas o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, como é que eu vou vestir? Nós já vimos isso no Sermão da Montanha. Não fique ansioso por essas coisas. O seu Pai que está no céu sabe aquilo que você precisa e vai suprir a sua necessidade. Tenha confiança. E aqui fecho com a expressão do próprio Jesus: creia em Deus, creia também em Jesus. É isso que nós devemos fazer e seguir o seu exemplo. Que Deus os abençoe. Amém.